Você é uma pessoa insegura? Se você tem insegurança, muito provavelmente você sofre também de baixa autoestima, de tristeza, de angústia, de depressão e inclusive ansiedade, porque a insegurança acaba passando em cada um desses sentimentos e fazendo parte de cada uma dessas situações. Ela é uma barreira que impede o nosso desenvolvimento humano. E por isso, como lidar com a insegurança e como se sentir mais segura? Isso é possível? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. A insegurança, ela é uma barreira que muitas vezes acaba nos congelando e impedindo de nós agirmos. E ela, inclusive, acaba infringindo leis universais, como a lei da inconstância, que significa que tudo no universo tem que estar em movimento, tudo é dinâmico. E com isso, a pessoa insegura, como ela deseja ter segurança em tudo na vida, no seu profissional, no relacionamento com as pessoas, no trabalho que ela for realizar, em qualquer demanda que ela venha apresentar, ela deseja segurança. E por isso, ela acaba querendo ir de encontro contrário a essa lei que nos diz justamente o contrário. Só que afinal nós sabemos que segurança é uma ilusão, ela não existe. Além disso, estaremos indo contra a lei da unicidade, essa lei universal que nos diz que todos temos nossa individualidade, nossa unicidade, mas nós somos todos um. Mas na cabeça da pessoa insegura, ela acaba enxergando o outro sempre como se fosse melhor do que ela. Ele sempre realiza as coisas de uma maneira melhor, mais eficaz, ou seja, tudo no outro sempre é melhor, como se a pessoa insegura ela não conseguisse realizar nada de uma forma que deixasse ela em um nível inferior às demais pessoas. E não é exatamente isso que acontece, porque embora cada um de nós tenhamos nossas diferenças, no final todos somos um. Com tudo isso, acabam surgindo o quê? A competição, a comparação. Todo inseguro tem dentro de si um referencial do que é ser seguro, do que é a segurança que ele busca e consegue enxergar isso nos outros, nas atitudes das outras pessoas. É um referencial interno que ele acaba adotando. Mas desta forma, se ele consegue ver isso no outro, significa que ele também apresenta isso dentro de si. Porque, por exemplo, se nós formos analisar uma situação no nosso ambiente de trabalho, em que nós observamos um colega que entrega sempre os relatórios para o seu supervisor de uma maneira rápida, eficiente, sempre muito bem elaborada, com muitos detalhes. E, sob esse ponto de vista, nós acabamos pensando, nossa, ele sempre faz melhor do que eu. Será que ele sempre faz melhor? Ou isso não significa também, já que eu consigo ver isso no outro, significa que eu também tenho isso dentro de mim, que eu também sou competente no mesmo nível, porque eu consigo identificar essa referência de segurança no outro e isso também vai ser refletido em mim. A insegurança está relacionada ao nosso processo de crescimento e à nossa infância, com os adultos que estavam presentes durante esse processo, geralmente pai e mãe. E com tudo isso, com todas as vivências que nós acabamos tendo, como situações, por exemplo, em que nos dizem que nós não conseguiremos fazer determinada coisa, que nós somos muito pequenos para aquilo, ou que cuidado, você pode se machucar, não vai, não faça isso, não faça aquilo, são todas situações que acabam minando a nossa confiança e a nossa insegurança já desde cedo. E por isso que o processo de criação tem também muito a ver com a insegurança
que nós sentimos agora quando adultos, porque isso é resultado muitas vezes de pais inseguros. E quando adulta, essa pessoa vai querer buscar a segurança de forma externa. Como ela não conseguiu ter essa segurança interna dentro de si, ela acaba querendo buscar por meios externos, seja através de bens materiais, de relacionamentos, de drogas ou de qualquer outro meio, para que, de certa forma, acabe nutrindo aquilo que ela sente falta, aquela segurança interna que ficou vazia. Por isso, na maioria das vezes, ela acaba vivendo nessa falsa ilusão, porque sim, os meios externos, mais cedo ou mais tarde, ela perceberá que não geram segurança nenhuma também. Toda essa insegurança é embasada no medo de você ser enganada, de você ser rejeitada ou de você fazer alguma coisa e não receber por isso. Ou ainda, alguns resquícios lá da sua infância em que gerou um medo de abandono, de não conseguir alguma coisa, tudo isso acaba embasando essa insegurança que nós vivemos na fase adulta. Como nós sabemos, não existe garantia nenhuma de segurança em nossa vida e por isso também nós podemos identificar algumas características que são muito fortes nas pessoas que são inseguras. Dentre elas, nós podemos destacar um excesso de perfeccionismo, são pessoas que sempre ficam fazendo e se cobrando, se autocobrando o melhor em tudo naquilo que elas fazem. Além disso, elas além dessa autocobrança, elas enxergam sempre os pontos positivos nas outras pessoas e nelas elas só conseguem enxergar os pontos negativos. Por isso que elas também têm uma baixa autoestima. Além disso, algumas pessoas têm a necessidade de demonstrar poder para que elas consigam preencher aquele vazio e por isso, de certa forma, se elas ocupam, por exemplo, algum cargo hierárquico superior em alguma determinada empresa, elas sempre vão querer demonstrar um poder maior sobre as demais pessoas, porque isso as faz se sentir seguras. E fora isso, nós podemos destacar também a dificuldade em receber críticas, porque ela sente muita baixa autoestima, um excesso de comparações com as demais pessoas, e nesse caso ela sempre acaba se enxergando inferior. E, além de tudo, uma dificuldade em dizer não. Muitas vezes ela acaba dizendo sim quando queria dizer não, ou seja, ela acaba dizendo não para aquilo que ela é, para aquilo que ela gostaria de verdade, acaba se anulando em virtude de tudo isso que ela criou na sua vida e vem continuando a alimentar essa insegurança que muitas vezes, como eu já mencionei, vem desde lá na nossa infância, tem sua raiz profunda lá nos nossos primeiros anos da nossa vida. Tudo que nós acabamos vendo quando crianças e em todas as demais fases que nós passamos na nossa vida, e também aquilo que gerou alguma situação e algum sentimento de insegurança ou de inferioridade nossa em relação às demais pessoas, como por exemplo, alguma vez em que na escolinha você tenha sido humilhada, isso faz com que de alguma forma ou de outra você gere um sentimento muito profundo de insegurança em relação àquela situação e por isso muitas vezes na vida adulta você tem medo de acabar se expondo, tem medo de aparecer, de demonstrar suas ideias, suas opiniões em virtude de tudo aquilo que você viveu. E todas essas vivências, você acabou construindo rótulos na sua mente, no seu mental, de que tudo isso são verdades suas. Você acaba
criando a falsa ilusão de que aquelas situações farão com que você se sinta novamente daquela forma e por isso tão profundamente acabam se tornando uma verdade, uma crença limitante na sua vida e dessa forma impedindo você, inclusive, da maioria das vezes, de progredir na sua vida, de avançar, porque tudo isso acaba te paralisando, te deixando no mesmo lugar por medo de agir e coragem de se colocar em ação. Porque você não quer sentir aquilo, não quer se defrontar com aquelas situações dentro de você novamente. Mas o que fazer então para nós nos sentirmos menos inseguras? Então, conforme todo esse processo mental que nós criamos ao longo da nossa vida, em cima das situações que nós vivemos, nós precisamos acabar encontrando esses pensamentos que de uma forma ou de outra nos paralisam na nossa vida. Se observar, em que situação eu penso de determinada forma, qual é o pensamento que aparece que acaba me impedindo de fazer determinada coisa. Por exemplo, se você tem vergonha de falar em público, de se apresentar, então é alguma situação que eu vivi lá no passado, em que eu acabei sendo humilhada, as pessoas riram de mim por eu não fazer alguma coisa certa ou por eu passar alguma informação errada, algo nesse sentido, que acabou gerando todo esse constrangimento e essa emoção de carga negativa em função do que você viveu. Então, o que você tem que fazer? Colocar esse pensamento que surge quando você é colocado novamente em uma situação parecida e desconstruir isso na sua mente de forma que aquela situação que eu vivi no passado é quando eu era criança, quando eu não tinha o preparo suficiente, quando eu não tinha toda a instrução necessária, a situação era diferente, eu era outra pessoa diferente do que eu sou hoje. Então você tem que trabalhar nessa desconstrução desse rótulo que você vem mantendo até então, para aí sim conseguir fazer aos poucos tudo aquilo que você se sente travada e impedida por causa dessa insegurança. Outro exemplo que eu posso mencionar, eu quero entrar num rio, num lago, algum lugar assim, mas eu tenho medo da água. O que você faz? Você começa aos poucos, indo de encontro a esse medo, porque você tem que agir nesse caso. Se não fazer nada, você não vai mudar essa situação. Então começa colocando um pezinho na água um dia, outro dia coloca os dois, vai entrando um pouquinho mais, até que você se sinta segura em relação àquela situação e tenha esse medo superado. E com isso você consiga se sentir segura com essa situação que antes te paralisava e impedia você de viver aquilo. Além disso, parar de repetir para si mesma que você não é capaz, que você não é interessante, que a outra sempre é melhor, que os outros fazem sempre melhor que você. Mudar esse padrão de pensamentos negativos, de forma com que você ressignifique tudo isso dentro de ti. Outra forma que acontece muito hoje em dia, principalmente com nós mulheres, é nós colocarmos um padrão de eu sou feia e por isso eu não me olho no espelho, eu não vou a determinados lugares porque vão me olhar torto, não vão me achar bonita, não sei me vestir, tudo isso. Então uma maneira de você estar estabelecendo uma nova visualização sobre esse ponto de vista é você se olhar no espelho todos os dias e repetir para si mesma: eu sou bonita, eu sou segura de mim mesma, eu sou uma pessoa responsável, eu me amo do jeito que eu sou. Ou seja, fazer afirmações que desenvolvam o seu amor próprio para que você lide com tudo isso. Afinal, nós somos adultos e temos que agir como adultos para que nós não fiquemos paralisados pela insegurança. E outra maneira que você pode estar
estabelecendo o desenvolvimento de uma maior segurança dentro de si, essa segurança interna, é você listar as suas qualidades. Que qualidades você tem? Quais as qualidades que as pessoas reconhecem em você, naquilo que você faz, naquilo que você é, na forma que você se relaciona, ou seja, elenque tudo isso, coloque no papel, porque isso fará com que você se sinta mais segura daquilo que você é, de quem você é, porque você estará visualizando isso no papel e você terá noção, eu sou dessa forma, então eu não sou inferior àquela outra pessoa. Isso vai ajudando você a fortalecer também a sua autoestima, que é fundamental nesse processo. Busque o fortalecimento da sua segurança interna, resolva aquilo que de uma forma ou de outra acaba impactando na sua vida, minando a sua autoconfiança, a sua realização, a sua capacidade de realizar as coisas que você deseja. Por ter a falsa ilusão de que você não é capaz, de que não é possível ou de que você não é merecedora. Afinal, todos nós somos um e temos as mesmas qualidades e precisamos desenvolver tudo isso para que a segurança ela não existe de fato, mas nós precisamos, mesmo diante de todos esses conflitos, agir em nossa vida. Afinal, com a ação e o movimento é que nós chegaremos aonde nós tanto desejamos.